Oi, boa noite. Olá, boa noite. Hoje a gente vai receber duas mulheres estudiosas Tá começando a entrar, ó. da Cíntia, Érica. Clarice Lispector e Virginia Woolf. A Carol já entrou, ó. A Carol já entrou. A gente vai chamar a Carolina. Ah, mendigo literário de novo. Oi! Só um minutinho. Carol. Ana Carolina. A Carol. Carol Próspero. Mas dá pra chamar as duas? Essa daí é depois. A Carol. Ai, Próspero desculpa, peraí. depois. Peraí, que a gente vai primeiro falar da Virgínia. A gente vai primeiro falar de Virgínia com a Ana Carolina. A Carol Próspero vai ficar nos escutando para entrar na segunda meia hora. Ai, não entrou. Quem é aquela primeira de todas, você viu? Então, não, eu ia só falar que, tipo, mais uma live, sexta-feira, 7 da noite, já tá virando um encontro marcado aqui com a audiência da Mandarina. É toda sexta-feira à noite. Semana que vem a gente vai ter Torto Arado, o Itamar Vieira. Vai falar sobre esse livro maravilhoso que é o Torto Arado. Terra, escravidão, enfim, vocês, por favor, venham. Venham também. Venham também. Contamos com você. E hoje a gente vai falar de Paixão segundo GH, de Clarice, e Mrs. Dalloway, que serão temas do curso que as duas Carol darão agora em julho aqui na Mandarina, que serão todas as terças-feiras à noite, de 8 às 10. E falar um pouquinho de Virgínia e de Clarice, né? Só um minutinho que eu vou chamar aqui a Ana Carolina. Ai, cadê a Ana Carolina? Que eu não tô achando. Vê se não é a primeira de todas. Não, lá embaixo. Ah, não. Carol Próspero. Ela não. Tem que mandar o zap para ela, que eu acho que ela não sabe que ela tem que entrar. Ela tem que pedir para entrar. Carol, você consegue falar com a Ana Carolina? Pedir para ela tem que. Ela tem que entrar na live. Tem que entrar na live e pedir para participar. Será que ela está vendo a gente? E antes da gente começar essa live com essas mulheres incríveis, estudiosas, aqui, eu e Roberta, a gente está na Livraria Mandarina, é uma livraria aqui em São Paulo, em Pinheiros, na Rua Ferreira de Araújo 373. Uma curadoria voltada para humanidades, muita literatura, poesia, para quem ainda não conhece, e cursos. Então, esse é um curso que já aconteceu o módulo 1 e agora vai acontecer o módulo 2 em julho. Primeiras 4 terças-feiras de julho. Então, é um mergulho íntimo, é um mergulho em Clarice e Virgínia e a aproximações dessas duas escritoras. Só um minutinho, vamos ver aqui, Carol. Qual que é o coisa dela? Eu acho que ela não entrou ainda. Ela falou. Só um minutinho, gente. Ela ainda não entrou, elas estão falando que ela ainda não entrou. Boa noite, Francisco, Sandra, Raquel, Norton Fontel. Cíntia, Delisete. Cíntia, Escrevarte. Jaqueline, Sandra. Oi, meninas, Boa noite, noite. Boa noite, Escrevarte. Graziano. Então, você tá com seu celular? Tem alguma coisa acontecendo. Então, uma Carol tá falando com outra Carol. Mas como que chama? Não, ela não entendeu. Ela que tem que chamar agora acho que talvez vai dar. Foi. Agora foi. Ana Carolina. Aqui, Ana Carolina. Agora foi. Bonitinha. Agora. Oi! Agora! Meninas, eu tinha entrado. Agora que vocês me viram. Eu tinha entrado faz isso. Já tá um tempão. Sabe o que acontece? Às vezes fica lá embaixo e não aparece na tela.
Ai, Mas olha, estamos em cima. Falta 1 minuto para as 8, para 7. Para 7. Ela tá acelerada. Ela tá no fuso horário, sei lá da onde. Da onde é? Sei lá, de Paris. Ai, é uma coisa chique, assim. Então, E aí, bem-vinda, tudo querida. bem? Que A gente bom. vai te apresentar agora. Bem-vinda, Mandarina, mais uma vez. Você já conhece, já deu um curso maravilhoso. E a Ana Carolina Mesquita Então, eu vou falar aqui, só explicar antes como que a gente vai fazer essa live. Primeiro, a gente vai conversar com a Ana Carolina Mesquita, que é tradutora e editora, tem doutorado em teoria literária pela USP, onde ela aprofundou os estudos sobre Virginia Woolf, tendo traduzido e analisado os diários da autora, certo? E é autora do livro Prato Feito, as Políticas do Governo e a Literatura Infantil Brasileira. Então, é a tradutora da Mrs. Dalloway da Antofágica, da editora, não é isso? Não. Eu escrevi o pós-fácil dessa edição. Pós-fácil. Fala um pouco dessa sua experiência. Então foi maravilhoso, assim, é um romance que eu gosto muito, inclusive vai ser um dos romances de que a gente vai tratar nesse curso, nesse módulo novo do curso, né? Porque o primeiro módulo que a gente fez na Mandarina, a gente falou de contos, basicamente. E agora nós vamos tratar de romances. E o romance que eu escolhi da Virginia Woolf foi justamente o Mrs. Dalloway. Então é um romance que eu gosto, eu tô até com ele aqui. É um romance que eu gosto demais. E essa edição da Antofágica tá maravilhosa. São 3 pós-fácios, tem o meu, tem o da ilustradora e tem o da Carola Saavedra. Que legal! Tá muito bem cuidada, a tradução tá muito boa. Então, assim, super recomendado esse livro. E é um livro que, assim, ele é meio porta de entrada, né, do universo wolfiano. Então, e ele, assim, é emblemático, né? Em 2022, ele vai fazer 100 anos, né? Ele começou a ser escrito em 22. Então, vai fazer 100 anos da escrita dele. Ele foi publicado em 25, mas ele começou a ser escrito em 22. Então, assim, é um livro que tá aí nas mentes, né? O Mrs. Dalloway. Eu acho que eu vou fazer uma primeira pergunta já, e talvez seja boba, mas é uma curiosidade que eu tenho, tá? Para a gente começar a esquentar aqui. Ela escrevia à mão, né? Ela escrevia à mão. Depois ela datilografava, né? Ela passava para a máquina. E depois ela tinha umas 7, 8 revisões, né? Porque ela datilografava. Aí ela fazia anotações, mudava. Aí ela datilografava aquela mudança. Aí, de novo, porque não tinha computador, obviamente, né? Então, era um processo exaustivo, assim, depois que ela escrevia. Mas era a mão, sim, Roberto. Porque eu estou perguntando isso porque eu estou acabando de ler, né? Até para o curso. Eu já tinha começado a ler uns anos atrás, mas por outras leituras eu parei. E eu estou lendo, só faltam 20 páginas agora. Essa mente, né? Lembrar de todos os personagens, conseguir passar de uma cabeça para outra. É incrível, né? E cada personagem ela consegue trazer a personalidade, né? Psicológica, né? De cada personagem, o interior, que a gente... E nisso tem a aproximação com a Clarice, mas enfim... Esse livro é um livro muito com muita psicologia de cada personagem. Eu lembro muito disso também quando eu li. É interessante, passa de uma cabeça para outra. Mas aí conta pra gente um pouquinho. Essa história era uma curiosidade que eu tinha, tá? Porque eu fico imaginando com um lápis na mão, passando, uma loucura. Mas conta um pouco pra gente, talvez como foi o curso anterior e como vai ser esse curso agora e um pouco desse universo que será tratado. Não precisa entrar no detalhe do curso, obviamente, mas o universo que será tratado de Virgínia. Tá joia. Então, esse curso, ele começou como uma investigação minha e da Carol, né? Porque eu sou estudiosa da Woolf e ela da Clarice. Depois eu vou anunciar aqui ela. Então, infelizmente ela não está aqui, né?
porque estamos todas isoladas, né? Em isolamento social. Ela tá aqui, não, mas não tá aqui. Ela tá na live. Já vou explicar isso, então. A gente vai conversar com você sobre Virgínia e logo mais com a Carolina sobre Clarice. Então, desculpa atrapalhar. Conta mais sobre esse estudo de vocês e como chegaram no curso que já começou aqui. Isso, então. E daí, assim, eu sou estudiosa da Wolf, ela da Clarice. E assim, as duas autoras são sempre comentadas, são sempre comparadas, né? Então, a gente resolveu investigar até que ponto isso seria, de fato, uma comparação que fica de pé, né? Ou se seria só uma coisa mesmo da boca para fora. E a gente foi descobrindo muitas coisas em comum, né? Obviamente, muitas diferenças, né? Porque cada uma tem o seu estilo, cada uma é uma autora, né? Mas, assim, a gente realmente descobriu muitos pontos em comum, muitas semelhanças. E aí o curso surgiu disso. E o primeiro módulo que a gente fez na Mandarina, que foi, se não me engano, em março, né? Pelo Dia da Mulher. Dia da Mulher. A gente escolheu contos e a gente escolheu priorizar um aspecto da mulher, do feminino na literatura dessas duas mulheres, que é algo muito forte na literatura de ambas, né? O universo da mulher, o que concerne a mulher. E agora a gente resolveu enveredar por vai ser o anterior foram só 2 aulas, esses vão ser 4, e enveredar por textos maiores, né? Então, abarcar mais temas semelhantes entre as duas. Então, os romances escolhidos foram o Dalloway e o Paixão Segundo GH. Então, quando a Carol entrar, ela pode falar um pouquinho mais sobre o Paixão Segundo GH, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais do Dalloway. E a gente escolheu 3 temas principais, assim, para tratar desses romances, né? Porque são milhares, né? Mas 3 temas que a gente sentiu que podíamos fazer, assim, ligações, né? Um deles seria o que a gente chama para Clarice de epifania, né? Que é chamado de epifania, que são esses momentos desveladores, né? Momentos de mudança interna, né? Das pessoas, que muda tudo a partir dali, daquele momento. Na Virginia Woolf, a gente não pode chamar de epifania, porque não é esse conceito exatamente, né? Ela chama de momentos de ser, mas são esses momentos também que trazem uma mudança ao personagem, mas não a ponto de ele mudar completamente a vida dele. Só trazem mesmo iluminações, né? Mas não tem essa potência de mudar completamente tudo. É quase como se tivessem quase chegando lá e volta ao que era, quase chegando lá e volta ao que era. Uma coisa um pouquinho diferente. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no curso, né? Como é que se dá em cada uma. A gente também vai falar de um aspecto que, em geral, fica um pouco obliterado assim, na literatura das duas, agora que está se fazendo um resgate maior, porque as duas foram vistas durante muito tempo como autoras simplesmente existencialistas, né? No caso da Clarice, impressionistas, no caso da Virginia, autoras muito estetas, né? Muito preocupadas com a forma, muito preocupadas com o mundo interior, muito pouco preocupadas. Essa era a acusação, né? Se pode chamar assim. Muito pouco preocupadas com o que se passava fora, com o que acontecia fora, né? E só que, assim, as leituras sobre as duas vieram mudando, até porque os críticos e os leitores também foram mudando. Então, a cada olhar, a obra de um autor muda, né? Então, o que se percebeu é que isso não é verdade, né? Existe uma preocupação histórica, social, na obra de ambas, né? Então, puxando para o meu peixe, né, que é a Mrs. Dalloway, é um romance que se passa pós-guerra, pós-Primeira Guerra. E assim, essa guerra está entremeando o romance inteiro, não só nos pensamentos das pessoas, né? Nas reflexões das pessoas. Então, cada barulho, não sei quem já leu, mas cada barulho dá um sobressalto nas pessoas, elas acham que é uma bomba, né? A cena começa eles achando que é uma bomba, tem um estouro de um motor, um escapamento de um carro, e eles acham, um dos pensamentos dos personagens é que aquilo era um ataque, né? Porque aquela memória está muito forte. Então, a guerra aparece como tema, aparece como personagem, porque tem um personagem que é o duplo da Mrs. Dalloway, que é o Septimus, que é um personagem que lutou na guerra, um poeta que lutou na guerra. Então, esse personagem também vai entremear o romance todo. Então, assim, não é uma coisa simplesmente estética ou simplesmente interior, né? Aquilo tudo está muito forte na história de Londres, na história da Inglaterra, na história da Europa.
E outra coisa que é muito interessante para o nosso momento de agora é que a Mrs. Dalloway, uma das personagens principais junto com o Septimus, ela é uma sobrevivente não só da Primeira Guerra, como da gripe espanhola, que veio logo em seguida. Assim. Então, abre o romance, ela sai, é um dia só, o romance se passa durante um único dia, né? E ela sai pelas ruas de Londres, porque ela vai dar uma festa à noite. E é aquele prazer de sair na rua depois de tanto tempo confinada, né? Então, assim, para nós tem uma outra dimensão aquilo, aquele Tá prazer sentindo na pele. Exatamente, andando, sabe, na rua, vendo as pessoas falando, sentindo os cheiros, olhando as coisas e sabendo, né? A morte, obviamente, estava muito perto, né? Então, sabendo da preciosidade que é aquele momento, que é aquela vida. Então, assim, é muito bonito e é muito intenso, assim, nesse momento que a gente está, trazer a Mrs. Dalloway à frente. Obrigada! Tá ótimo, porque o primeiro curso estava a ver com o Dia Internacional da Mulher, casou certinho, né? E agora, com a pandemia, tem tudo a ver. E tem um aspecto também que eu percebi muito, que você fala desse momento histórico, ela usa muito a modernidade que está tendo ali naquela Londres do início do século, né? Ela fala muito de caminhão, fala de elevador, de telefone, que são hábitos que as pessoas estão começando a adquirir no início do século, né? Não tem tanto tempo, né? Esses aparelhos, né? E que muda justamente, né? Muda a forma de comunicar, de se locomover, enfim. Tem, acho que uma cena que fala de alguma coisa de tipo um atropelamento e que um carro atropelou. Enfim, é um caminhão, agora não lembro exatamente, mas num século antes, 20 anos antes, 30 anos antes, não tinha isso, né? Quer dizer, você podia ser atropelado com uma charrete, né? Sim, uma parelha de cavalos. Agora tem o... E eu acho que ela pontua bem isso daqui. E o que mais? Sim. E então, eu estava pensando nisso da aproximação, de trazer Mrs. Dalloway para hoje, né? Foi agora, dia 17, é comemorado o dia dela. E é o dia, né, que passa, né? Eu queria também saber sobre esse dia. Acho que é legal as pessoas... Não é todo mundo que sabe. E eu achei muito... Você falou que teve não sei se foi um projeto, foi um dia que vocês conversaram sobre. Como é que foi isso? Aqui no Brasil teve uma aceitação? Como é que foi esse dia? E o que é esse dia, Mrs. Dalloway? Então, o Dalloway Day, ele existe como se fosse para comemorar, porque o romance, como eu falei, ele se passa num único dia. E esse dia é um dia de meados, ela não diz a data exata, ela só fala que é um dia de meados de junho de 1923. Então, o dia que seria meados de junho no nosso ano seria dia 17, né? Então, seria nesse dia que acontece a ação, entre aspas, desse romance, porque não dá nem para se falar que é uma ação propriamente dita, né? Porque tudo se passa bastante internamente também. E uma coisa, um momento presente está ligado a todos os momentos que o antecederam, né? Tem essa profundidade de um monte de camadas, o passado histórico, o passado das pessoas, né? Então, tudo isso vem à frente. Então, aquele dia não é só um único dia, né? Porque ele é aquele dia e todos os outros que vieram, né? Então, o Dalloway Day, ele serviu para marcar isso, porque primeiro começou-se um movimento na Inglaterra com a Royal Society de literatura, né? Porque existia a comemoração do Bloomsday, que seria o dia do Ulisses, né? Do Joyce. E assim, com a trazida para frente das mulheres na literatura, se pensou por que existe um Bloomsday e não tem um Dalloway Day. Então, o Dalloway Day foi criado. Só que aqui no Brasil, onde se comemora o Bloomsday há 33 anos, nunca tinha se comemorado o Dalloway Day. E a nós, que é a editora da Simone Paulino,
que é para quem eu estou traduzindo os diários e também o Moments of São essas traduções que você está fazendo. É porque é da tese dela de doutorado. Porque eu lembro muito das traduções da Virgínia. São essas traduções. Você podia falar um pouco disso também, é legal. Sim, então, sim. Continua falando um pouquinho. A editora Nós é uma editora de médio porte aqui de São Paulo. Simone Paulino é a editora, é uma super mulher, já trouxe muitos autores bacanas, brasileiros e estrangeiros. Então, nossa parceira. Não, ela é demais. Então, e aí a gente está fazendo um projeto Wolf, né? Porque é uma autora que ela gosta demais. Ela fala que ela tem uma trilogia de autoras, que seria a Clarice, a Virgínia e a Simone de Beauvoir, né? Então, assim, era um projeto antigo dela, era uma vontade antiga dela estudar a Virginia Woolf. E a gente se conheceu e isso fluiu, assim, naturalmente. Então, ela me perguntou, puxa, não tem nada que celebre a Virginia? Eu falei, tem Dalloway Day, mas nunca ninguém, né, comemorou aqui no Brasil. Então, ela conseguiu articular com a The School of Life, né? Que é inglesa, que está em Bloomsbury, que era o bairro onde morava a Virginia Woolf, por coincidência. E conseguiu articular esse dia aqui. Então, a gente fez um chá virtual, porque em tempos de pandemia, né, a gente fez um chá virtual, mas no ano que vem nós queremos fazer uma programação com mais pessoas lendo o Mrs. Dalloway, fazer leituras assim extensas, né? O do Bloomsday eles tiveram 30 horas de leitura. A gente quer fazer também a leitura do romance inteiro, mas pessoas diferentes lendo, né? Durante o dia. E fazer também. Faz uma programação para aqui também. Faz no The School of Life, faz aqui também, pode fazer em outros lugares. Fazer em outros lugares, exatamente. Né? Quanto mais a gente puder espalhar, melhor. E, assim, também conectar com wolfianos de outros lugares do Brasil, né? Aproveitar que a gente já começou a coisa online e continuar, né? Trazer o que tem de bom online, né? Fazer o presencial, mas fazer o online também, né? Então, assim, começou muito por isso, por esse desejo de trazer esse dia para cá e se inaugurou com esse chá, né? E foi muito bom, assim, foram 65 pessoas, foi um bate-papo muito gostoso, foi assim um ótimo início, assim, né, para essa comemoração. Parabéns, e a partir dos diários, né, a parte dos diários que eu estou traduzindo, eu estou traduzindo esses diários já faz 6 anos já. Ela escreveu esses diários por 44 anos, Nossa. Então é muito tempo, é muita coisa. Quantas páginas? Já contou quantas páginas, não? Eu vou pegar para vocês darem uma olhada, que eles estão aqui, né? Peraí, que eu estou no escritório. Peraí, talvez eu não tenha todos eles, mas quase todos. Então, assim, talvez para vocês terem uma noção. Nossa! Aqui são só 4 volumes, mas são 5, na verdade. Está faltando um aqui. Mas, assim, isso tá tudo marcado, né? Essas marcações são as minhas marcações. As marcações dela. Essas marcações. Só uma pergunta boba aqui. Cada corzinha tem um significado? Ai, meu Deus do céu. Mrs. Carol! Uau! É um trabalho... E, assim, é muito interessante porque a Wolf, né? Isso é uma outra coisa que nós vamos falar nesse curso agora. Da intertextualidade. O que é a intertextualidade? Que tanto a Clarice quanto a Virginia e outros autores modernistas também se valiam desse recurso. Então, o que é isso? A intertextualidade e a autotextualidade, principalmente. A autotextualidade é quando você se refere aos seus próprios textos. Então, você, num jargão assim comum, seria como se você requentasse ou você se apropriasse dos seus próprios textos, né? Então, são autoras que têm alguns temas que perseguem elas, de modo... assim, bem genérico, né? Então, essas marcações são para me guiar mesmo, porque como cada entrada ela fala de muitas coisas ao mesmo tempo, era para eu saber onde estavam esses temas, o que eu poderia fazer de ligação entre eles, né? Porque as coisas estão ligadas. Uhum. E muitas coisas, por exemplo, Mrs. Dalloway, só curiosidade, que 10 anos antes, ela começa a escrever em 22, como eu falei, 10 anos antes ela já tinha escrito um germe dessa primeira cena do Mrs. Dalloway no diário. Entendi. Então, todos os livros dela aparecem no diário? Todos? Então, quase todos. Então, o diário, ele era como se fosse um hub, sabe?
onde tudo se tá. entrelaça, né? Então, Entendi. muitas coisas surgiam a partir dali. Ela tirava, né, do diário e botava para outra coisa. Mas era quase como se ela vivesse essa escrita dela sem rótulos, né? Eu vou agora sentar para escrever um diário, eu vou sentar para escrever um romance. Claro que ela tinha essa disciplina, mas eu digo, ela era livre para, se viesse alguma coisa que inspirasse ela, ou que se ela se aproveitasse, ela relia esses diários, né? Ela estava constantemente relendo, e ela se utilizava disso assim livremente. Então, o Mrs. Dalloway tem essa coisa da entrada do diário, tem várias outras personagens que aparecem, né, nos diários, mas também ele partiu de uma série de contos que ela foi escrevendo ao longo desses 10 anos. E o mais famoso deles é o Mrs. Dalloway in Bond Street. Né? E olha só, interessante você, para um tradutor ou para alguém que entende inglês, né? É interessante notar que o título desse conto, que seria o mais, né, o que realmente trouxe a Mrs. Dalloway para se formar como um romance, ele chama In Bond Street e não On Bond Street, que seria numa rua é on, mas ela fala in. Então já tem interioridade aí, sabe? Entendi. É muito interessante, assim, quando a gente vai vendo o processo de criação, sabe? Como uma coisa vai amarrando a outra, vai trazendo a outra. Então, assim, o Mrs. Dalloway é o primeiro romance que ela escreve, que ela fala que ela está escrevendo com a voz dela, né? Que ela acha um método para escrever. Então, tem tudo isso também que a gente vai falar com mais profundidade no curso. Assim, é um romance, além de um romance belíssimo, né? Um romance muito atual, por tudo isso que a gente estava comentando aqui, né? Até para nós, nesse momento, mais atual que nunca. Ele tem essa característica, assim, de ser o primeiro romance que ela diz, na voz dela, né? Que ela está escrevendo com a sua própria voz. Apesar dessa personagem, a Dalloway, tá rondando ela há muito tempo, né? Há muitos anos, assim. Mas é ali que ela realmente... entrou ali só ela realmente se materializa. Só porque tem gente perguntando, esse curso vai acontecer nas 4 primeiras terças-feiras de julho. 4 terças-feiras, na primeira. As 4 terças-feiras de julho. 7, 14, 21 e 28. Quem vai dar aula sobre a Virgínia é a Ana Carolina Mesquita, que é quem está falando com a gente, sabe tudo, estudiosa da Virgínia. E vocês podem fazer inscrição pelo e-mail da Mandarina, contato@livrariamandarina.com.br. E a gente está aprendendo um monte de coisa aqui sobre a Miss Dalloway, que vai ser a obra estudada no curso. E vai ser um paralelo com Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, que é a Carol Próspero, que entrará daqui a pouco, falará um pouquinho. Eu ia fazer uma pergunta, só que me escapou. Eu ia fazer uma pergunta que tinha a ver com o que você falou antes sobre o tempo. Que me parece, ela trabalha muito a questão do tempo. Você falou, é um dia, mas ela vai para o passado, ela vai para o presente da vida daquelas personagens. Nesses diários ou no seu estudo, você percebe uma racionalidade, uma consciência da Virginia Woolf em relação ao trabalho do tempo? Então, consciência, eu não diria, não. Mas é uma investigação que é a obra dela inteira. É isso, assim. E, aliás, não é só dela, né? Mas de muitos que estão nessa época, né? Desde o Thomas Mann, o Joyce, a questão do tempo era uma questão muito forte, né? Naquela época. Até também, Rô, foi interessante você ter trazido essa coisa da velocidade das mudanças tecnológicas, né? Então, o que aconteceu com todo esse avanço tecnológico, o tempo e também a descoberta do átomo, né? Né? Então, assim, tudo isso trouxe à tona a percepção de que o tempo era relativo, né? A teoria da relatividade veio trazer isso também. Então, isso mudou a cabeça dos artistas de uma forma, né? Se começa a ver pelas pinturas, por exemplo, o constante, né, no impressionismo mesmo, a constante tentativa de retratar a passagem do tempo
de mostrar que um lugar não é nunca o mesmo, né? A depender do momento em que você olha, a depender de como você olha. E era essa um pouco, o cubismo, né, também mostra isso, né, esses olhares simultâneos para uma mesma coisa, né? Então, eles tentam fazer isso na literatura. E na Virginia, assim, especificamente, tem uma coisa que não é só no Mrs. Dalloway, mas nela vai aparecer muito, a gente vai falar disso no curso também. Mas tem isso que você fala, Rô, das consciências, né? Que vão se mesclando, que vão saltando de uma consciência para outra. Uhum. Elas vão se entrelaçando de uma maneira tal que, às vezes, um pensamento de uma pessoa, ele é ecoado em outra. E essa reverberação de consciências vai gerando quase como se fosse uma consciência histórica de um lugar e de um momento. Então, e não por um personagem, mas por toda essa gama, assim, de personagens. E isso é incrível, assim, isso é uma coisa que foi um grande feito, assim, sabe? Dela, né? E justamente por isso, por mostrar, ela falava que ela escavava os personagens nesse romance, ela criava túneis atrás dos personagens e que esses túneis eles se entrelaçavam. A sensação que dá é que a fala de um vai entrar, o pensamento a fala de um do outro. Entrando no do outro, que um entra... gancho, né? Tem um gancho, mas assim, um gancho muito misturado, né? Siamês mesmo, né? Isso mesmo. E é difícil, às vezes, quem não está prestando atenção, e é totalmente intencional. Isso é intencional. Que é essa coisa que eu chamo de reverberação, né? Quase como se fosse um eco de uma coisa no outro, né? Então, isso era intencional, porque o que ela estava mostrando é que existia a separação entre o eu. É quase como se fosse uma coisa meio filosófica, né? Mas assim como um átomo, você não consegue, quando eles estão juntos, saber onde começam, onde termina, porque os elétrons estão estão andando e podem se juntar e formar uma outra coisa. Isso seria as consciências também, isso seriam as pessoas e seria o tempo. Né? Então, elas realmente estão nessa coisa meio fluida. Então, a água, não à toa, é um tema muito forte para Virginia Woolf. Né? Não é só pelo símbolo de interioridade, mas também por ela ver essa fluidez na vida, né? Essa fluidez do indivíduo, um indivíduo que não tem uma individualidade tão concreta, né? Como está em mudança, como está em movimento, né? Então, o movimento da cidade se confunde com o movimento interno de cada personagem, sua própria história, né? Sua própria vivência, que por sua vez se confunde com a história dos outros, que por sua vez se confunde com a história da Inglaterra, de Londres, né? E tem a coisa do relógio, né? E a coisa do relógio, do tempo com a história marcando. Um pouco da Clarice, né? Porque tem uma aproximação das duas, que a gente vai falar sobre isso no curso, que é muito interessante. Eu queria... A gente vai ter que... Vai ter que encerrar. Eu sei. Eu queria que você fizesse assim, uma síntese dessa aproximação de Clarice e Virginia, só para localizar quem vai fazer o curso, como que vocês vão trabalhar essa aproximação. Então, eu falei um pouquinho sobre a coisa do resgate das duas como autoras que não são só autoras da interioridade, né? Então, eu tentei mostrar aqui um pouquinho como isso acontece na Virginia Woolf. Isso vai acontecer na Clarice de outra maneira, obviamente, né? Porque são projetos, processos, artes diferentes, mas vai acontecer na Clarice também. E tem uma outra coisa que é bastante curiosa, né? Que eu estava até comentando com a Carol esses dias, assim, que é justamente, são autoras que são consideradas autoras exemplares entre autoras mulheres. Então, são autoras símbolo, né? Então, são autoras que são muito adoradas, são muito citadas, né? Mas que, ao mesmo tempo, elas ficaram... Isso tem um lado super bom. Ao mesmo tempo, também tem um lado que as colocam, às vezes colocou, durante o período histórico, as colocou numa posição de apenas escritoras para mulheres. Então, uma escrita que é apenas feminina, uma escrita que só conversa com mulheres. E não é esse o caso, assim, com essas novas leituras, ambas têm sido resgatadas como grandes autores, e aí eu falo autores, né, autores sem sexo, pessoas que escrevem, grandes autores da literatura mundial, né, porque essas preocupações internas que reverberam na preocupação externa
são humanos, né? Não é da mulher, é o do ser humano. Então, assim, Sim, claro. isso é muito próximo entre as duas. Assim, é uma aproximação que a gente enxerga muito grande entre as duas. Elas não estavam querendo retratar, a partir da mulher, elas estavam retratando o ser humano. O ser né? humano, Então, o social, a história, exatamente. a localização Exatamente. da gente no mundo, né? De todos nós humanos. Do estar no mundo, exatamente. Do estar De todos no nós, mundo. do estar no mundo, do ser humano. Né? Então, Obrigada, queridíssima. eu espero ver vocês no curso, então. O curso Até a mais, gente falou pra obrigada. fazer. Eu tô acabando de ler missas dela, justamente para poder estar embasada e tirar o melhor também. Eu vou ler mais uma vez também. Agora a gente vai chamar a Carolina. Eu vou sair, então, né? Tchau, gente. Mas aí mas você pode assistir, por favor. Ah, vou assistir. Beijo. Tchau. Cadê? Onde é? Peraí, agora tem que ela sair, depois a outra. Ah, tá. Agora, não sei sobre Clarice, não Virgínia. A Ana Carolina diz que Clarice dizia para todo mundo que nunca tinha lido Virgínia. Ah, mas agora ela vai falar sobre isso. Peraí. E alguém perguntou se a Nós vai editar tudo da Virginia Woolf. Não, são os diários da Virginia, que a editora Nós, a Simone Paulino, vai editar. Com tradução da Ana Carolina Mesquita, que acabou de falar com a gente. Meninas! Oi, Carol! Tudo bem? Olá! E a sua internet está um pouco falhando. Ixi! Peraí. Você tem algum lugar que pega melhor da tua casa? Estão me vendo? Tá. Você está um pouco muito congeladinha. Ixi! Você está como se fosse um Peraí. retrato. Aqui para mim tá funcionando. Peraí. Pra gente ainda não, Mas vocês estão me ouvindo? ouvindo sim, podemos falar, então. Aqui você tá congelada, mas já que a gente tá ouvindo, a gente pode... Peraí, eu vou sair e vou entrar de novo. Deixa eu entrar de novo para ver tá se bom. rola. Tá. Então, Agora só um minutinho, a gente vai falar agora com a Carolina Próspero. Ela é estudiosa da Clarice Lispector. Só um minutinho, gente. Ela vai entrar de novo. Entrou. Travou, Andréia, tinha travado. Oi! Deixa eu ver. E aí, agora? Não, ainda não. A imagem está congelada. Sério? Mas Puxa, o que será que eu Mas a gente fiz? pode conversar. Você tá linda. a sua imagem está linda. Você está congelada, mas está linda. Eu tô linda. Quem tá linda é a minha estante aqui atrás, né? A Clarice brilhando aqui, ó. A gente consegue escutar, o áudio tá bom. Puxa vida, que Vamos pena. Bem-vinda. Obrigada, gente. Então, eu vou contar um pouquinho sobre Carol. Carol Próspero é mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp. E é uma profunda estudiosa de Clarice Lispector, tá certo? Isso. E Carol foi que, junto com a Ana Carolina, fez o primeiro curso em março aqui para a Semana da Mulher. E agora ela vai falar de Paixão, segundo GH, de Clarice Lispector no próximo curso. A Paixão, segundo GH, que está nas nossas mentes, assim, ainda em ebulição, porque a gente trabalhou ele no clube de leitura. Em janeiro. Em janeiro. E foi incrível, nossa, incrível. Eu sou louca por esse livro, sempre fui, agora estou mais ainda envolvida com ele. E eu falei outro dia sobre ele, que eu entendi 3 tópicos, que eu até conversei com você sobre. Eu pensei em você falar sobre esses 3 tópicos, se você quiser, sobre essa desconstrução do eu, como a Clarice faz tão bem. Chega para ela como... Ih, caiu. Caiu. Vou esperar ela entrar. Ela vai entrar lá em cima. Só um minutinho, gente, que caiu a Carol. A internet hoje não está muito boa. Gente, só então fazendo um briefing aqui, uma apresentação até a Carol entrar. A gente está fazendo essa live, toda sexta-feira está fazendo live às 7 horas da noite aqui na Mandarina, eu e Dani.
A próxima vai ser sexta-feira que vem, com Itamar Vieira, autor do livro Torturado, da editora Todavia. A gente está fazendo essa live também para apresentar um pouquinho sobre o curso que a gente vai ter aqui na Mandarina, feito pela Ana Carolina Mesquita e pela Carolina Próspero, sobre Clarice Lispector e Virginia Woolf. E como elas se aproximam na escrita e até na forma, no fluxo de consciência, como elas fazem essa escrita. Só a Ana Mello vai fazer. Oi, Ana Mello. Oi, ela é duas pessoas, é a Ana Mello e a Escrevarte. Ah, você é Escrevarte? Que legal. Eu não sabia, vou seguir. Só um minutinho. Ai, meu dedo aqui às vezes não funciona. Pronto. Deixa eu ver se vai entrar. A Carol entrou aqui. Deixa eu ficar nessa posição assim, meio Mas totalmente yoga errada aqui. Eu faço yoga. Sou da yoga, tô aqui assim, ó, que nem uma foca. Eu vou fazer, eu também quero muito fazer. Angélica, bem-vinda! Bem-vinda. Como funciona? Manda um e-mail, por favor, para o contato@livrariamandarina.com.br. A gente responde, eu mando todas as informações. Vão ser nas primeiras não, né? Nas terças-feiras, as 4 terças-feiras de julho. A Estão me gente vendo? vai se conectar com a Carol. Elas são maravilhosas. São Elas são maravilhosas, já fizeram Oi, curso Zé Luiz. aqui. Oi, Zé Oi, Luiz. Zé! A gente Nossa, já fez um curso aqui com a Ana Carolina e com a Carolina sobre Clarice e Virgínia, mas a gente trabalhou contos. Dessa vez a gente vai trabalhar romances, 2 romances. Clarice, A Paixão Segundo GH, e Virgínia, Mrs. Dalloway. Eu tô aqui fazendo um ela tá enrolando. Tá enrolando você. Eu quero a Carol! Cadê a Carol? Força, Zé Luiz! Viva Realejo, livraria de rua em Santos! Tinha mais uma livraria também. Livraria Realejo, é super livraria lá em Santos. Já existe há muitos anos, firme e forte. Meu modelo, eu fiquei muito animada quando eu conheci a Realejo. Ai, meu Deus, peraí. Não tô conseguindo, Cassiana. Eu acho que Será que entra? Acho que a internet da Carol tá um pouco estremecida hoje. Mas se por acaso a gente não conseguir... Pronto! Agora ficou ótimo! Estão me vendo? Estamos. Aê! Agora você se mexe, Carol. Eu entrei com o celular do meu marido, senão não ia rolar. Você serve marido para isso, por exemplo. É isso, né? Então, a gente já apresentou você, agora vamos... É sua voz, por favor. Ah, então tá bom. Não, então, eu vou retomar um pouquinho de onde a Ana parou, mas para justamente pegar o gancho da Clarice, né? Porque ela já falou, né, um pouquinho do que nos uniu de maneira geral, né? E eu acho que é interessante falar que, no caso da Clarice, que veio depois, né, que era muito jovem, que a Virgínia, ela não gostava da comparação. Ela foi comparada, né, isso a gente falou um pouquinho no módulo 1, como ela recebeu essa comparação no início de uma maneira muito negativa, né? Ela era uma estreante e um crítico logo na estreia falou para ela que ela era tributária ali da literatura do Joyce, da Virgínia, e ela falou, mas eu nunca li essas pessoas, né? Eu vi o que eu achava. Então sempre foi... aquele jeitão, né? Ela queria indicar que ela tinha uma voz muito própria, né? E depois, essa foi uma questão que surgiu até ao longo da vida, até o fim da vida, ela ainda retrucava isso, né? Falava, não, as primeiras críticas falavam que eu tinha escrito baseado na Virgínia, eu nunca tinha lido. Então, realmente foi uma comparação que para ela, enquanto escritora jovem, foi um pouco incômoda, né? Acho que até numa tentativa de se firmar, e eu acho que a Ana colocou muito bem isso, né? Ela e a Virgínia eram escritoras que... hoje a gente tem essas escritoras como grandes vozes femininas, né? Mas elas estavam num momento, claro, em que essas vozes femininas eram super escassas, né?
Então, vocês imaginem a dificuldade de se firmar, né, enquanto escritoras dentro desse meio, né? A Clarice, por exemplo, trabalhou em jornal, né? Houve momentos em que ela trabalhou em jornal e, assim, ela sabia-se que ela era um ser de fora ali, né, dentro daquele espaço, porque não era comum em redação, né? A gente imagina aquela redação meio Nelson Rodrigues, assim, né? Aqueles caras com cigarros, né? Aquele ambiente meio anuviado ali, e a Clarice, houve momentos em que ela trabalhou naqueles ambientes, momentos pontuais, mas claramente não eram ambientes femininos, né? Então eu acho que também houve uma tentativa de se afirmar logo de início como uma voz original, né? Mas a Clarice foi uma grande admiradora da Catherine Mansfield, por exemplo, e a Virginia também, né? Inclusive ela e a Mansfield foram amigas, foi algo que a Ana, inclusive, falou no módulo 1. Então, acho que esses cruzamentos são interessantes, né? A gente vê que o que a Clarice falava, claro que com certeza tinha uma razão própria, né? Mas que não dá para negar um contato entre as autoras. Sim. E o que esperar das aulas, assim, do ponto de vista de paixão segundo GH? Né? Assim, eu li para o clube de leitura no final do ano passado, início desse ano, e eu vou confessar aqui ao vivo, que Confessa, Rô. No início não me pegou. No início eu estava assim, ai meu Deus do céu, Contrário meu de mim. Deus do céu, o que é isso? E coisa nada a ver. Só que, de repente, quando ela vê a barata e tudo começa a acontecer, eu falo, gente, que livro maravilhoso! Que livro maravilhoso, sabe? Então, o que esperar desse curso? Como é que vai ser descamar essas camadas, enfim. Essa desconstrução dela é muito importante e a gente quer saber bastante sobre isso, né? Como que você vai fazer com a paixão? Esse aqui. O meu é uma edição diferente, é mais antiguinha. É mais antiguinha. Vai sair, gente, é legal falar que vai sair até o final do ano, com a capa nova. Esse daqui também. Esse mês foi o Laços de Família. Vai ser Laços de Foi o Laços de Família. Esse mês foi. E cada mês está saindo uma capa diferente da... porque nossa bateria está acabando. Ai, meu Deus. Da Clarice Lispector. Então ainda vai ter o Paixão. Acho que o Paixão vai ser o último. Eu não sei se vai dar tempo de sair para o curso, né? Essa nova edição da Paixão. Não, eu acho que vai ser lá para novembro, dezembro. Que pena. Esse aqui dá. Vamos lá. Então, eu acho que... Eu falei com um amigo esses dias que leu A Paixão, né? E ele falou algo que me lembrou o seu depoimento agora, Rô. Ele falou assim, um livro que é detalhes, né? Mas é porque você tem que entrar nele e seguir o fluxo de uma vez, né? Então, eu acho que eu também sinto isso desse livro, né? Eu acho que o próprio encadeamento dos capítulos, né? Então, quem já leu sabe, ela termina um capítulo com uma frase e retoma essa frase no início do capítulo seguinte. Então, obviamente que esse recurso é um recurso narrativo que busca dar esse encadeamento, essa continuidade. A Clarice gostava muito dessa repetição, né? Isso foi algo que a gente falou no módulo 1, né? Quando nós falamos dos recursos que as autoras usavam, eu mencionei isso. A Clarice gosta muito da repetição, ela gosta muito desse desgaste da frase, da palavra, até que ela ganhe novos significados por conta disso. Então, eu acho que essa repetição que ela usa na Paixão é muito bacana justamente para mostrar pra gente isso, né? Que é um fluxo, ela tem a divisão em capítulos, mas você tem que entrar e se deixar levar pela trajetória, né? É um livro de trajetória única, assim como a Miss Dalloway, né? A coisa se passa num dia só, né? Então é uma ação muito expandida, né? Assim como é o caso da Miss Dalloway. Então são algumas horas que a gente vê, né? Da vida dessas mulheres. Mas no caso da GH, são algumas horas que mudam tudo, né? Então quando a gente encontra ela, né? E é muito isso, dela, né? É ela com ela, né? Isso é muito... Exato. Mexe muito com a gente, o tanto que ela se desconstrói e vai se tirando essas cascas e vai se comparando até com essa barata, né?
Então, ela tá apavorada, né? A gente pega uma personagem que no início tá apavorada, ela fala, eu vivi algo e eu quero tentar contar o que eu vivi e não sei como contar, né? Essa busca pela linguagem, pela expressão, uma busca muito da Clarice também, e ela vai justamente mostrar o que ela viveu e que processo foi esse, né? E foi esse processo de desconstrução. Então, a gente vai encontrar uma mulher que está inserida num contexto, e aí eu entro naquilo que a Ana falou, né? A questão do social, né? A Clarice foi muito criticada por muitos autores, inclusive do período, porque esse livro foi lançado no ano de 64, né? A gente sabe que 64 foi um ano complicado para o Brasil, né? Foi o início da ditadura, e ela me lança um livro altamente introspectivo, né? Então as pessoas começaram a falar, pô, mas a gente está num momento desse, e essa mulher está falando, né, de uma mulher de classe alta que mora num apartamento, numa cobertura, né, que dá de cara com uma barata. Então, assim, que raio de história é essa num momento desse? Então, naquele momento, ela foi criticada por alguns autores, outros escritores, inclusive, por uma certa alienação, né? Mas a gente vê que a forma da Clarice trabalhar essa inserção social é uma forma única, é a forma dela, né? Ela mostra a GH inserida no meio, né? Com elementos que ela acha que a definem, e justamente a gente vai vendo como é que ela vai percebendo o quanto esses elementos são frágeis, né? Se realmente a definem, ela dá de cara com aquela barata, e aí, né? De repente ela olha para a barata olha para ela. Aliás, se alguém não gosta de barata, respira fundo e vai, né? Porque a baratinha é simpática, umas anteninhas, assim, né? Mas a gente tem que olhar fundo na barata, porque é o que a GH faz, né? A desconstrução dela só é completa quando isso acontece mesmo, quando ela olha realmente para a barata e existe uma identificação, né? O que parece algo absolutamente absurdo, mas existe, e acompanhando o fluxo de raciocínio, aí a gente entende como ela chega lá, né? Sim, sim. A Ana está falando uma coisa aqui. É que os leitores, ela está dizendo que os leitores hoje mudaram, eu acho que realmente a gente consegue. É claro que teve um período, né, para as pessoas lerem e chegarem onde a gente chegou hoje. A gente está hoje até para aceitar esse fluxo de consciência e sim se envolver, mergulhar nisso. E acho que isso é uma questão, o quanto as mulheres, tanto a Virgínia quanto a Clarice, mergulham em suas próprias histórias, as vidas das pessoas, no interior é muito importante para elas e o psicológico. Mas até isso que a Carol falou agora, também ela mesma fala da sociedade, me corrija se eu estiver enganado, se eu entendi errado, que mesmo falando de dentro, a Clarice também está falando dessa sociedade, né? Então, assim, a acusação que teve dela não estar preocupada com a realidade política, social da época, falha porque ela fala do jeito dela sobre essa questão toda que está se passando, a diferença de classe, né? Inclusive, ela desconstrói, né? Ela desconstrói, até isso já é uma questão para ela, né? É isso Sim. mesmo, Carol? Sim, existe esse questionamento, né? No livro a gente vai falar um pouco mais disso, mas esse não é o único texto em que a gente vê isso, né? Existem textos mais famosos da Clarice com relação a essa questão do social, que isso fica mais evidente, né? Acho que o mais famoso é A Hora da Estrela, a personagem da Macabeia, né? Aí sim é uma personagem pobre, né? Uma personagem evidentemente de uma classe social diferente, né? As personagens da Clarice, no geral, são personagens de classe média e alta, né? Então, isso era a razão de chamá-la de alienada. Mas eu acho que tem isso, né? Eu acho que a gente tem que enxergar na Clarice isso. Ela não olha para essas personagens com condescendência, né? Ela não olha para essas personagens e diz que tá tudo bem, né? Essas personagens vão ser tiradas do lugar, né? A epifania, né? É justamente um momento em que essas personagens que vivem uma vida padrão, né? Uma vida banal, uma vida cotidiana, muito confortável, elas
elas dão de cara com uma experiência de existência que elas nem imaginavam, né? E faz com que elas questionem tudo, inclusive a vida que elas levam, né? Tem um conto que se chama Amor, que é muito conhecido, né? Um dos mais famosos da Clarice. E o narrador fala, né? Eu acho lindo, ela diz assim, que a Ana olhava para a vida dela e de repente considerava aquilo uma forma moralmente louca de viver, né? Poxa, olha a crítica, né? Uma forma moralmente louca de viver. A crítica está aí, né? A crítica existe, ela não é condescendente com aquela existência, né? Os personagens vão se questionar. Sim. Os personagens sempre se questionam, né? Ela também traz muito velhice. Eu lembro daquele conto Feliz Aniversário, é isso? Feliz Aniversário, do Laços de Família, né? Laços de Família. Eu adoro aquela senhorinha. Então, isso dela sempre fazer com que a gente se envolva e se coloque na pele do mais velho, do mais novo. As epifanias da gente... É uma revelação sempre, né, na Clarice? A gente assusta junto, né? Eu acho que isso é prova do talento da Clarice enquanto autora, né? A gente, por isso, né, esse mergulho na obra, né? Eu acho A Paixão Segundo GH realmente uma obra que exige um mergulho, porque você tem que se deixar levar com ela, né? Você tem que se deixar assustar junto com ela. Ela avisa que ela tá assustada, ela avisa que ela vai contar, né, o porquê, e você não pode se frear, né? Você, leitor, tem que embarcar com ela para entender o que foi que a desestabilizou tanto, né? Mas é muito bonito, né? A forma como ela vai mostrando essa desestabilização, eu acho muito bonita, porque ela vai justamente tirando essas cascas da GH, né? E vai deixando o que existe ali de mais vivo, né? O que é vivo no ser humano, né? São as valizes, né? Ela fala que as valizes têm o nome dela, né? Tem as iniciais GH. São as valizes que definem quem ela é, né? Não são as valizes, não é isso, né? Então é muito, muito bacana, né? E eu acho que a gente está num momento, inclusive, a Ana pegou aí o gancho da quarentena, né? Claro que a Virgínia passou por uma experiência muito mais próxima da nossa, né? Do que a Clarice. Mas eu acho interessante a gente pegar um livro que é tão íntimo no momento em que a gente está tão voltado para o nosso íntimo, né? A gente perdeu muito o exterior nesse momento, né? Então, eu acho muito interessante a gente escolher trabalhar livros que se voltam tanto para o interior, porque eu tenho a impressão que muita gente se voltou para o seu próprio interior nesse momento de quarentena, né? Será que elas não tiveram uma epifania aí? Será que elas não repensaram suas existências, né? O tempo mudou, né? O tempo mudou. E não à toa o curso chama Mergulho na Intimidade, aproximações entre Clarice e Virgínia. Então, nós vamos mergulhar aí no íntimo, no instante, né? Nós vamos mergulhar em tudo isso que é pequeno, está dentro da casa, está dentro de uma casca, né? Mas que ao mesmo tempo é gigante, né? A gente mergulhar na gente parece pouco, mas é tudo, afinal, né? É uma reflexão que nos leva ao total, né? Porque se a gente não olha pra gente, a gente está olhando para o quê, afinal? Né? Então, acho que é um momento interessante para pensar nisso, né? Em se embalar junto com a GH nisso aí. Nossa, eu acho que é uma leitura super gostosa de ler agora na pandemia. Eu acho que tem isso. A minha sensação no livro, eu não sei se você concorda, é que ele tem um ritmo que ele começa um pouco mais lento, ele vai se acelerando. E para mim passou uma impressão de quase uma missa, assim, uma coisa da religião que começa bem assim, meio alienada, e de repente está todo mundo gritando e batendo palma. Eu tive essa sensação na escrita dela, sabe? Porque ela toca na religião também, né? Não só no catolicismo, mas também em religião já o esoterismo, né? Budismo. A Clarice, ela era de... Só pegando carona com a Rô, sabe que aquela cena de esmagar a barata, eu sempre penso que aquele branco pastoso que ela degusta é a hóstia.
Né? Essa é uma interpretação possível, né? Uma correlação possível, né? Porque realmente é muito religioso, é muito sagrado, né? Eu acho que para além de religiões, eu acho que você está certo, Rô, até porque a Clarice ela era de família judaica, né? Então, na verdade, ela usa muitas referências do catolicismo, viveu no Brasil a vida toda, né? Era brasileira, foi naturalizada brasileira, apesar de ter nascido na Ucrânia, né? Para quem não sabe. Carol, Então ela fala. desculpa te interromper. É que Imagina. o Insta cai. Tem 1 minuto e 30. E Tá, aí vai então como você cair. quer que a gente termine? Desculpa. Não, imagina. Não, eu acho que é só falar isso mesmo, acho que isso é bacana, né? Que há essa religiosidade, existe um sincretismo e muito mais do que uma religião, a Clarice vai trabalhar com a ideia de sagrado, né? Então, Divino. acho que Divino. o divino, boa. a busca pelo divino, né? O que é o divino, o que é o sagrado, e aí quando a gente chega ao final, a gente tem uma ideia do que a GH descobriu a respeito desse divino e desse sagrado, né? Ai, tô louca para Então, assistir esse curso. Bem-vinda mais uma vez. Ai, obrigada, é uma alegria estar de novo aqui com Estamos felizes vocês. que vocês estão chegando, voltando para nós. Nós Módulo também. 2. Módulo 2. Então, contato@livrariamandarina.com.br para quem quer se inscrever. Serão 4 terças-feiras do mês de julho, de 8 às 10 da noite. Vai ser online. A gente ainda não definiu se é Zoom, né? É Zoom, É né? Zoom, eu acho que é Zoom. Vai Daí a ser gente Zoom. vai mandar o link para vocês. Um mergulho na intimidade de Clarice e de Virgínia, Mrs. Dalloway e A Paixão Segundo GH, com Ana Carolina Mesquita e Carolina Próspero. Esperamos vocês. Gente, muito obrigada. E semana que vem a gente vai estar aqui na live com o Itamar Vieira. Um beijo grande.